Boa noite, meus amigos e irmãos. Começaremos um novo projeto de podcast, o Estudante Batista, e queremos que você seja edificado. Escute e, se você gostou, compartilhe. Nosso convidado dessa noite é o meu amigo, estimado, pastor e professor Marcos Paixão. Querido professor, vou direto ao ponto. Nosso podcast, o Estudante Batista, quer que você responda. 2 pontos. Como foi a origem dos batistas? Diga aí, professor. Para mim sempre é um privilégio poder falar um pouquinho sobre a nossa história batista. Para quem não me conhece, eu sou pastor batista reformado de uma igreja chamada Igreja Batista Bom Samaritano, aqui em Teresina, no estado do Piauí. E também sou o presidente do Seminário Batista Confessional do Brasil, que tem uma parceria com o Covenant Baptist Theological Seminary. E também estou por trás aí das aulas do CHTB Marcos Paixão. Muito bem. Olha, a gente precisa iniciar fazendo uma separação quando a gente fala sobre Igreja Batista, tá? Existem 2 vertentes, 2 variações dos batistas que surgem ali no período muito próximo um do outro. Então, por exemplo, se eu for falar da Igreja Batista, que foi fundada por John Smith e Thomas Harris, eu vou para o ano de 1609, e esses 2 homens, eles podem ser considerados fundadores da igreja. Por outro lado, se eu for falar da Igreja Batista de 1638, a igreja que teve início com a dissidência de um grupo inteiro que saiu de uma igreja independente, ali também na Inglaterra, a gente não vai poder falar de um fundador propriamente dito, porque houve deliberações de um grupo de pessoas que já vinha tratando de questões, disputas doutrinárias, disputas em relação ao governo da igreja, disputas em relação ao candidato do batismo, mais tarde disputas em relação à forma de batismo. Então, esses 2 grupos, que são chamados e conhecidos na história como igrejas batistas, eles têm uma linhagem completamente diferente, distinta uma da outra. O grupo de batistas que é mais comum, que é mais chamado hoje como os fundadores dos batistas, são aqueles que não têm as características batistas ali no seu princípio, nos seus primórdios, e nem teve continuidade histórica. Foi um grupo que acabou negando pontos basilares da fé cristã, como a teologia da Trindade, né? Eles negaram a doutrina da Trindade, negaram vários outros pontos da teologia, e não tiveram a disseminação histórica que levou ao surgimento de igrejas batistas fora da Inglaterra. Já os batistas de 1638, e eu gostaria de focar desse grupo, porque a minha pesquisa histórica me leva sempre por essa direção, né? Esse grupo de 1638, ele não tem um fundador específico. Nós podemos falar no primeiro pastor daquele grupo, nós podemos falar em personalidades importantes naquele grupo, né, que tiveram ali momentos importantes na história do surgimento do grupo, papel importante, mas não dá para bater o martelo e dizer o fundador deste grupo é essa pessoa aqui. Na verdade, é um grupo inteiro que sai, eles faziam parte de uma igreja chamada, que ficou conhecida mais tarde como Igreja JLJ. Essa igreja, ela surge em 1616, ela foi fundada por um puritano chamado Henry Jacob, né? Henry Jacob, mas no Brasil ele é conhecido como Henri Jacob, e esse Henri Jacob, ele não era um batista. Às vezes ele é retratado como sendo o pai dos batistas, mas ele não era batista. O que ele tinha de batista era a convicção de um governo independente de igreja. Então, essa era uma posição batista, e ele vem antes dos batistas, então ele traz essa característica. E essa igreja que ele funda, uma igreja independente, é uma igreja que começa a crescer ali na Inglaterra. Depois dele, um outro pastor assume ali a liderança da igreja, e depois um terceiro pastor assume a liderança. Por isso a igreja é chamada JLJ. Então, cada letra dessa representa o sobrenome de um dos pastores. O primeiro, Henri Jacob, o primeiro J é de Jacob.
O segundo é o L, é de Letroff, né? E o terceiro é um outro J de Jersey, Henry Jersey, foi um puritano, todos foram puritanos. Nenhum deles era batista a princípio, mas essa igreja começou a... Eles tinham uma postura muito aberta para a discussão teológica. Então, quando havia algum problema, vamos discutir aqui sobre o governo da igreja. Então, alguns pensavam de uma forma, outros pensavam de outra forma, e aqueles assuntos eram debatidos na igreja, discutidos entre eles, havia posição favorável, posição contrária a um determinado modelo, e assim a igreja era muito aberta para discussões, até que surgiu questões relacionadas ao batismo. Tá? E a primeira discussão relacionada ao batismo que surge nessa igreja era se o batismo da Igreja da Inglaterra era válido ou não. Isso porque esse grupo independente considerava a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, uma falsa igreja. Então, se ela era uma falsa igreja, logo o seu batismo também era inválido, não poderia ser considerado. Alguns concordaram e outros não concordaram com essa postura. Alguns acharam que a igreja, apesar de ter posições erradas, ainda era uma igreja de Cristo. Então, parte dessa igreja considerou a igreja anglicana, apesar dos erros, uma igreja verdadeira, e outros consideravam que não era uma igreja verdadeira. Ali houve uma cisão nessa igreja JLJ, e um dos homens que liderou esse levante, né, ele funda um grupo, algumas pessoas saem dessa igreja e se juntam a ele, e ali surge uma outra igreja independente, né, que continuava batizando crianças, infantes, apenas não concordava com o batismo as pessoas que vieram da igreja na Inglaterra teriam que ser batizadas, porque elas não eram batizadas biblicamente, né, corretamente, por ser uma igreja falsa. Mais tarde, ali, essas discussões iam acontecendo ali muito perto uma da outra. Então, tinha uma discussão, aí a coisa esfriava um pouquinho, passava pouco tempo, surgiu uma nova discussão, e a igreja sempre debatendo abertamente os pontos. Então, mais tarde, houve uma discussão acerca do candidato do batismo, né? Se o candidato do batismo deveriam ser apenas pessoas adultas que professavam a fé em Cristo, ou se as crianças, filhos dos crentes, poderiam ser batizadas também. Então, aqui nós temos uma nova polêmica na igreja, há disputa dos dois lados, né? Tem gente que vai defender a bandeira do pedobatismo, que é uma continuidade, as igrejas reformadas vêm seguindo esse parâmetro de batizar os filhos dos crentes. Por outro lado, há um grupo no meio deles que defende que o batismo é apenas para os crentes, né? E aí esse grupo, então, decide, com a sua convicção do credobatismo, deixar a igreja, JLJ, amigavelmente. Esse é um ponto interessante, porque houve uma cisão amigável, né? Eles reconheciam o outro grupo, que batizava crianças, como um grupo de crentes fiéis, mas eles discordavam desse ponto do batismo. Por outro lado, esse grupo de pedobatistas também considerava o grupo credobatista fiel, apesar de discordarem disso. Então, a ideia, a decisão de sair dali foi para que os dois grupos convivessem em paz com a sua liberdade de consciência, a sua liberdade religiosa. Tá? Então, um ponto interessante, estou me alongando na pergunta, mas a gente vai conversar bastante aqui ainda. Um ponto interessante aqui é que esse grupo, que ainda está nessa igreja JLJ e começa a fomentar essa discussão do credobatismo, eu defendo, nos meus escritos, na minha pesquisa, que esse grupo são os pré-batistas. Esse termo é um termo que eu cunhei nas minhas pesquisas e está nos meus livros. Eles são pré-batistas porque eles já têm uma mentalidade batista, mas ainda não há uma igreja batista formal, como nós conhecemos hoje. Eles estão dentro de uma igreja que tem o seu princípio pedobatista, mas eles têm uma convicção batista. É como se, por exemplo, um presbiteriano, um congregacional, um luterano, estivesse numa igreja batista, mas tivesse convicção pedobatista, entende? Então, era mais ou menos isso. Então, esse grupo, para não ferir a sua consciência, eles decidem sair amigavelmente, harmoniosamente do grupo. Isso é até interessante que eles mantiveram contato depois, muitas vezes, e faziam reuniões de oração juntos, os dois grupos. Então, eles não tinham nenhum tipo de
disputa que os separava, assim como se fossem grupos antagônicos em relação à fé em Cristo. Então, tinham essa diferença, mas consideravam-se mutuamente crentes, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Esse grupo, os dois Lucas, né? Esse grupo forma o que vem a ser a primeira igreja batista. E isso acontece em 1638. Então, dentro desse grupo, nós vamos ter personalidades importantes, como William Kiffin, que foi um importante batista particular. Temos escritos de William Kiffin. William Kiffin foi quem produziu, por exemplo, um documento importantíssimo, ele é conhecido como o Manuscrito Kiffin. E é esse manuscrito que conta essa história que eu estou aqui passando para vocês. É um documento raro e o mais importante documento da historiografia batista. É esse documento aí. Mais tarde, o primeiro ponto interessante é esse, tá? Em relação a quem é o fundador. Não há, foi um grupo de convicção, né, que participou de debates e decide sair e formar a primeira igreja, tá? Mas quando eles saem de lá, é preciso entender que a Igreja Batista está em transição, tá? Eles não eram chamados de batistas, não havia eles não se nomearam Igreja Batista. Eles se nomeavam de forma diferente, né? Igrejas dos batizados, igrejas dos que batizam pelo caminho, etc. Igreja dos crentes batizados, mas não havia denominação batista. Esse termo em si só vem aparecer um pouco mais tarde. Só que, nesse primeiro momento, 1638, eles ainda estão batizando por afusão. Então, a forma de batismo ainda é derramar água sobre a cabeça do candidato. Então, não eram mais crianças os batizados, eram apenas adultos, crentes, mas a forma não era a imersão. A imersão vai surgir a partir de 1641, né, com uma outra discussão de um homem chamado Richard Blunt. Ele que traz a lume essa ideia do batismo da Bíblia ser somente a imersão. Ele que traz essa ideia de que qualquer outra forma de batismo não era batismo bíblico. Então, logo ali, em 1641, esse grupo passa também a adotar apenas a imersão como batismo. E é ali que nós temos realmente caracterizada uma igreja batista aos moldes que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje. Para vocês terem uma ideia, aquela igreja que eu citei no começo, os batistas gerais de 1609, eles só batizavam crentes, mas só batizavam por afusão. Só muito depois, quase 60 anos depois, 50 anos depois, eles vieram a batizar por imersão, já por influência dos batistas calvinistas, que são os particulares, né? Então, eu acho que esse começo aí para a gente apresentar essa ideia do fundador ciente, né? Que aula, pastor Marcos! Excelente explicação. Bom, eu espero que os nossos ouvintes possam ter aprendido alguma coisa, e essa é a nossa função, transmitir o nosso conhecimento para a edificação da igreja e culminando para a glória de Deus. Pastor Marcos, muito obrigado e tenha uma boa noite.